Olá, ouvintes do Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E no dia de hoje, nós do podcast vamos fazer a última sessão, né, do nosso ciclo, né, de debates que nós estamos fazendo aí desde a sexta-feira passada, né? Convidando aqui, né, organizações, militantes e também intelectuais para debater, né, algo de extrema importância e relevância, né, que é a reorganização da esquerda e os desafios aí para 2023. Eu estou aqui hoje né, com a companhia do meu amigo, né, e companheiro aí de canal, o Ulisses Neto, né? E os meus convidados de hoje são o Juarez, né, do grupo Operário Internacionalista, né, da Rose Santos, do Eduardo, Rose Santos do Socialismo em Barbárie, Eduardo aí do Partido Anarquista Internacional e o Cláudio Renault da Resistência Corrente Interna aí do PSOL. Então, passo aí a bola para o Willis fazer suas considerações iniciais antes da gente iniciar o debate. Pode ligar o Oi, som, gente, boa Willis. noite. Beleza. Boa noite, eu estou ajudando aqui o canal nas últimas semanas. E, ô Gui, você pode fechar o seu som, por favor? Que acho que está dando eco. E é isso, eu estou com um quadro de poesias no canal. Também estou ajudando aí algumas entrevistas. Hoje estou aí para ajudar a mediar o debate, né? Ver o tempo entre os debatedores. E é isso, espero que essa semana especial do canal ajude muito a esquerda a conseguir se reorganizar, né, que é o objetivo da gente também aqui no canal. E é isso. Valeu, vou passar de volta para o Gui. Então, maravilha, gente. Então, vamos fazer a sequência. O Willis, eu aviso aí, né, o primeiro participante e aí você chama um segundo, né, para poder falar. Então, o primeiro participante aí é o Juarez, né, do GOI. Juarez, 15 minutos aí de fala, né, e se apresentar e fazer a sua exposição. Então, pode, né, fazer o uso dela. Ok. Então, primeiramente, boa noite aos participantes, ao pessoal que vai assistir ao vivo. Deixa eu falar então um pouquinho da apresentação, né, do GOI, a minha apresentação. Bom, eu sou um militante aí que começou nos anos 90 e 92, no movimento estudantil secundarista. Depois, em 97, participei do movimento universitário, sempre militando de 94 até 2017 no PSTU, né? E depois de 2017, o nosso grupo, o GOI, foi mais um dos grupos que rompeu, né, com o PSTU após a política, depois de um combate de anos interno, em especial a política que na nossa avaliação era uma política sectária do partido e que acabou não lutando contra o golpe que sofreu o governo Dilma. O GOI é um grupo que reivindica o trotskismo e, e a corrente morenista, né, na Rua Moreno. E, então, a nossa análise da situação e da reorganização, ela é baseada nos ensinamentos dessa corrente histórica do trotskismo. Então, antes de analisar a situação do Brasil, a reorganização, as tarefas, para o Brasil é importante, como todo mundo tem feito nas outras lives que eu assisti, né, nos outros dias, fazer uma breve análise internacional, né? Então, o mundo atravessa uma crise do capitalismo, uma crise profunda, econômica, e que afeta também o regime político, em especial o regime democrático burguês. Isso não ocorre só no Brasil, mas ocorre em muitos países.
como a gente acabou de ver agora no Peru, nos últimos dias. E essa crise econômica do imperialismo profunda, que o capitalismo não encontra saída para ela também está combinada com uma crise ambiental, que tem a ver com a questão climática, com a questão da destruição da natureza, que no nosso país aqui todo mundo está a par dessa discussão, em especial durante aí o governo Bolsonaro, que avançou muito na destruição dos povos indígenas da floresta amazônica. Então, o novo governo que assume agora, que é o governo Lula, que é o central aí do nosso debate, ele vai assumir influenciado por essa crise econômica mundial. Ou seja, ele vai assumir em uma situação muito diferente daquela que foi o seu primeiro mandato lá em 2003. Mas antes de uma análise do primeiro ano do governo e de para onde o país caminha, é importante ressaltar, e nós vamos agora entrar num terreno aí de polêmicas. A primeira grande polêmica é o significado da vitória do governo Lula, que nós, como trotskistas, analisamos como um governo de frente popular, que essa é a análise histórica do trotskismo e do morenismo sobre governos como são os governos do Lula. Então, a primeira polêmica é essa. Nós achamos que é uma vitória da classe trabalhadora e dos movimentos sociais. A vitória do Lula. E Nahuel Moreno expressa muito bem isso num dos livros onde ele analisa o governo Mitterrand, na França, no início dos anos 80. Esse texto do Moreno se chama O Governo Mitterrand, Nossas Perspectivas e Tarefas, se não me engano, o nome do texto é esse, um texto de 20 e poucas páginas, onde ele diz claramente que a vitória de governos como o do Lula, de Frente Popular, expressam uma vitória da classe trabalhadora, ou apenas no terreno eleitoral, ou mais do que isso. Às vezes, podem significar uma vitória também no campo, além do campo eleitoral. A vitória do Lula é claro isso, foi uma vitória no campo eleitoral. O bolsonarismo foi derrotado no campo eleitoral, por isso segue ainda forte e vivo, porque foi derrotado apenas no campo eleitoral. Infelizmente, um setor da esquerda, que se reivindica marxista e revolucionária, não vê a vitória do Lula como uma vitória da classe trabalhadora. Então, essa é uma das polêmicas que eu vi aí, que se expressou nesses dias aí de debates que a mesa de debates tem organizado. Nós do GOI achamos que é uma vitória da classe trabalhadora. Porque uma coisa era o ânimo da classe trabalhadora durante os 4 anos do governo Bolsonaro, outra coisa agora outro ânimo é agora o da classe trabalhadora com a vitória do Lula. A classe, ela se pauta por outras coisas, novas expectativas nascem da classe trabalhadora ou dos movimentos sociais. Se Bolsonaro fosse vitorioso, o movimento de massas estaria discutindo agora como preservar suas organizações, né, como resistir aos ataques profundos que viriam, né, às liberdades democráticas, a liberdade de organização e tudo mais. Com a vitória do Lula, o debate é outro. A classe trabalhadora agora começa a debater como nós vamos reverter as reformas neoliberais, em especial a reforma trabalhista, como nós vamos derrotar o bolsonarismo nas ruas, como nós vamos lutar para expulsar o agronegócio e os setores das mineradoras da floresta amazônica. Então, muda totalmente o tom do debate dentro do movimento operário.
Mas, infelizmente, o setor da esquerda não compreende assim, né? Não vê a vitória do Lula como uma vitória da classe trabalhadora. E, por isso, durante as eleições, cometeram, na nossa avaliação, muitos erros. Em especial aqueles que não apoiaram Lula nas eleições. E aqueles que não apoiaram Lula nas eleições, desde o primeiro turno, na nossa opinião, sofreram uma derrota gigantesca. Isso se expressa nos votos, né? Basta ver o número de votos que estiveram aí, as organizações de esquerda que não chamaram voto em Lula, né? A classe trabalhadora, ela, vendo o perigo da vitória do Bolsonaro, votou massivamente em Lula, apesar de sua aliança com a burguesia, com Alckmin, e essa aliança que se ampliou no segundo turno com os outros burgueses que acabaram entrando aí. Então, na nossa opinião, é uma vitória muito importante. E agora o governo Lula assumindo em janeiro, a classe trabalhadora, ela tem diante de si uma tarefa importante, duas tarefas importantes: derrotar o bolsonarismo, que apesar de sofrer uma derrota eleitoral, mas continua muito bem entrincheirado no movimento de massas e vai se aproveitar das vacilações e das contradições do governo Lula para avançar no seu projeto de poder. E a outra tarefa que nós temos pela frente, e Moreno expressa muito bem no seu texto, é uma tarefa que nós, marxistas revolucionários, temos que colocar como fundamental, que é a tarefa de destruir as ilusões que a classe trabalhadora tem em Lula. Porque a classe trabalhadora, os movimentos sociais, acreditam que esse é um governo seu. Que esse é um governo da classe trabalhadora. E nós, né, trotskistas, marxistas, revolucionários, sabemos que não, que o caráter de classe desse governo é um caráter de classe burguês. O governo Lula é um governo burguês, porque ele governa para a burguesia, mesmo tendo como presidente um ex-líder sindical que surgiu do movimento operário, mas é um governo que governa para a burguesia. Lula expressou muito bem isso agora na sua diplomação, ao elogiar o STF, expressou bem o seu papel, que é o quê? Que é salvar o regime burguês, democrático burguês, expresso na Constituição de 88. Esse é o seu papel. Salvar o regime burguês, ou seja, salvar o regime democrático da burguesia. Então, cabe a nós, marxistas revolucionários, como dizia Lenin, explicar pacientemente para a classe trabalhadora que esse não é o nosso governo. Esse é um governo burguês, que vai governar para a burguesia e que, para conciliar as classes, talvez possa dar migalhas, se a crise mundial permitir, para a classe trabalhadora. E Lula sabe das contradições que ele vai enfrentar. Por isso o desespero aí em aprovar, né, a questão do Bolsa Família, o aumento, né, porque sabe que o próximo período é um período muito difícil, de muitas contradições. E o medo do Lula, como é o medo de todos os reformistas, é o medo de uma explosão social, que surge um novo 2013, como ocorreu no governo Dilma. Por isso, o desespero em aprovar esse pacote aí de bilhões para manter o Bolsa Família e evitar uma explosão social no país. Então, Moreno, ao analisar a Frente Popular, ele avalia que a esquerda socialista e revolucionária, ela, em geral, ao longo da história, sofreu dois tipos de pressões quando esses governos assumem. Ou pressões sectárias ou pressões oportunistas.
Os agrupamentos que expressam posições sectárias tiram um elemento que é verdadeiro da realidade e o isolam e colocam ele como absoluto. Qual é o elemento que o sectário isola? Que o governo Lula é um governo burguês. É verdade que é um governo burguês. Só que os sectários isolam esse elemento verdadeiro e fecham os olhos para as outras realidades. E não conseguem ver que o governo Lula é um governo burguês, mas é um governo burguês anormal. Não é um governo normal como os outros, como foi o FHC, como foi o Temer, como foi o governo Collor, como foi o governo Sarney. O governo de Lula é um governo burguês anormal. E anormal em que sentido? É anormal porque a classe trabalhadora considera como o seu. E a burguesia não considera como um governo seu. Basta ver aí a grana que a burguesia despejou na campanha eleitoral. Há uma diferença gigantesca do que a burguesia despejou na campanha do Bolsonaro do que a burguesia despejou no governo na campanha do Lula. A burguesia despejou muito mais na campanha do Lula. Então a burguesia ela fez uma aposta na vitória do Bolsonaro e militou. E como que a burguesia milita para que um governo seu seja eleito? Ela não tem pessoas, porque a burguesia ela é um setor minoritário da sociedade. Qual é a maneira dela fazer? É injetando milhões na propaganda, na campanha eleitoral. E ela fez isso com o Bolsonaro. Então o sectário isola um elemento da realidade e coloca ele de forma absoluta. O governo Lula é um governo burguês, portanto, confunde as massas nesse sentido, e não consegue ver que o governo Lula ele tem uma contradição importante, que é as massas veem ele como seu. E não conseguem construir uma ponte para dialogar com esses milhões de trabalhadores que estão iludidos com o governo. E, por outro lado, os setores do movimento socialista que capitulam ao oportunismo, eles isolam o outro elemento da realidade. Eles conseguem ver apenas a falsa consciência da classe trabalhadora que vê o governo como seu. E não conseguem ver que o governo Lula e ignoram que o governo Lula é um governo burguês. E, ao fazer isso, capitulam ao governo burguês. Não fazem as denúncias. Conclua, companheiro. Quanto tempo eu tenho, Guilherme? Na verdade, já esgotou. Oi? Na verdade, já acabou, já. Já acabou. Não, então para concluir, é isso, né? Nós vamos agora para um momento muito delicado da luta de classes. O governo de Frente Popular abre uma grande possibilidade, e Moreno expressa bem isso, que é um momento ímpar da construção de um partido revolucionário. Por quê? Porque as direções traidoras não estão apenas dirigindo os sindicatos e os movimentos sociais. As direções reformistas e traidoras estão agora no governo federal. Estão dirigindo o principal aparato do Estado, né, que é o governo federal. Portanto, elas tendem a fazer políticas contra a classe trabalhadora, e a chance de tirar a máscara dessas direções ela é potencializada, e por isso a chance de construir o Partido Revolucionário ela se multiplica, né? Mas basta que as organizações não caiam no desvio oportunista ou sectário. É isso. Beleza. Antes de... Espera aí. O segundo pessoa aí para falar, né? Peço aí para os companheiros, né, prestarem atenção em relação ao tempo, né? Quando eu fizer 5, 4, 3, significa a quantidade de tempo aí que tá, né, faltando aí para falar do companheiro, e respeitar sempre aí o tempo aí de 15 minutos e não ultrapassar. Então eles podem chamar aí o próximo participante.
Beleza, é isso que o Gui falou, né? A gente vai ficar aqui com a mão fazendo tempo. E agora é o Cláudio. Pode começar a fala, companheiro. Boa noite a todos, boa noite a todas. Obrigado, Guilherme e Ulisses, pelo convite. Boa noite, Juarez, Eduardo e Rose. É um prazer estar aqui com vocês, conversando sexta-feira à noite, 16 de dezembro, final de ano, todo mundo cansado, querendo férias. Vamos discutir um pouco de política aqui. E boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada para quem for ver esse vídeo depois. Tá? 8h20, vamos até 8h35. Bom, me apresentando rapidamente, já participei aqui do canal uma vez, meu nome é Cláudio Renó. Eu sou militante, acho que alguns de vocês não tinham nascido, eu comecei a militar em 88 no PT, entrei na Convergência Socialista em 90, eu fui fundador do PSTU em 94, fiquei até 2015, e em 2015, antes até do pessoal do MAIS, que depois fundou a Resistência, nós saímos e fundamos a NOS, que era a nova organização socialista, e depois, em 18, se fundiu com o MAIS e fundou a Resistência. Né? Eu sou formado em Ciências Sociais, em Direito, e estou concluindo o doutorado em Filosofia agora. Militei no movimento estudantil, universitário, secundarista, movimento sem terra, movimento sem teto. Fui coordenador da ocupação do Pinheirinho, aqui em São José dos Campos, onde eu moro desde 2002. E hoje eu atuo em movimentos sociais em geral, em particular com a militância do Banhado, que é uma comunidade aqui do centro, que, assim como no Pinheirinho, a burguesia da cidade, do estado, está lutando para removê-los. Eles falam em limpar, né, como se seres humanos fossem lixo. É uma comunidade que há mais de 100 anos era uma área da ferrovia que foi desativada e a ferrovia deu para eles. Então, muitas casas ali, mais da metade das casas, tem escritura em cartório. Outra parte é ocupação irregular, mas é um congelado, todas as casas têm cadastro. Então, talvez a gente veja um novo Pinheirinho agora que o Felício Ramute, que era o prefeito aqui, se tornou vice-governador, já disse que no tribunal ele ganha, não tem nem debate. Né? Então, tenho participado dessa luta aqui ultimamente. Vamos entrar no tema de hoje aqui, né? Perspectivas e avaliação das eleições. Né? Eu acho importante, primeiro, parabéns ao Juarez, gostei muito da fala dele. Eu também me reivindico trotskista, mas não, e também morenista, mas não só. Eu acho que existem muitos intelectuais marxistas revolucionários, o próprio Marx, o Engels, o Lenin, o Gramsci, a Rosa Luxemburgo, que tem muito a contribuir para a avaliação, para os conceitos, para as ideias nos dias de hoje. Mas assim como eles falavam, eu acho que a principal lição, toda vez que o Lenin, meu doutorado inclusive é sobre o Lenin, a atualidade do pensamento do Lenin para Estado, Direito e Transição. Eu sou orientando do Alisson Mascaro, que é um altusseriano, pachucaniano aqui no divulgador das ideias do Altusseriano Pachucanes no Brasil. É que a gente tem que olhar para a realidade presente. Então, Lenin olhava, não, Marx e Engels falaram isso, outros intelectuais falaram aquilo, mas a realidade mudou. Então, Lenin foi o primeiro a ver que o capitalismo tinha mudado. O capital financeiro e o capital industrial tinham se fundido e que o Estado, que já era agente de diferentes frações do capital, tinha se transformado numa engrenagem direta do capital financeiro, do capital industrial fundido, e gerou o imperialismo como uma fase superior do capitalismo. Nós tivemos mudanças no século XX e mudanças agora no século XXI que nós precisamos atualizar, não basta apenas a gente olhar para o que eles disseram. O Lenin, por exemplo, não viu o ascenso do fascismo, ele viu uma coisa chamada chauvinismo, via movimentos autoritários, militarismo, mas o fascismo e o nazismo o Lenin não chegou a ver. Então, nós precisamos analisar os movimentos atuais que estão acontecendo, esse fenômeno chamado de neofascismo do século XXI, que é o Erdogan na Turquia, Orbán na Hungria, Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro no Brasil e tantos outros mundo afora. O Álvaro Bianchi e a Daniela Mussi têm feito um trabalho na Unicamp de análise de rede das extremas-direitas na América Latina, né? E diferente do Brasil, a extrema-direita nos outros países da América Latina, ela é muito influenciada pela Igreja Católica, pela extrema-direita católica, que no Brasil tem expressões na Opus Dei e outras frações assim.
mas ela é fraca na extrema-direita, até porque no Brasil a extrema-direita é articulada por neopentecostais, por evangélicos. Apesar de que o Olavo de Carvalho, que era um dos principais pensadores, se dizia católico, conservador entre aspas, como ele se chama, né? De fundo eles são reacionários, querem voltar a elementos da Idade Média, até da Terra plana, dessas coisas, né? Nós precisamos analisar esses fenômenos atuais para poder entender o que está acontecendo. Porque na Segunda Guerra Mundial, esse é um debate do Moreno com Trotsky, inclusive. Na Segunda Guerra Mundial, o Trotsky achava que ia ser uma guerra interimperialista como foi a primeira. E o Moreno, num curso, vai dizer que o Trotsky estava errado. Vai dizer que não era uma guerra entre países, entre impérios, era uma guerra entre regimes, era uma guerra entre democracia e fascismo. Era uma guerra entre civilização e barbárie, que o fascismo era a expressão da barbárie na política, né? E que deveria haver uma frente única antifascista, né? Ou seja, todos os países, que acabou depois acontecendo por vias tortas, contra o nazifascismo, né? No século XXI ainda é um pouco diferente. Esse neofascismo, ele tem elementos bonapartistas, que são autoritários, mas ele não pretende fechar os parlamentos nem acabar com as eleições. Assim, existem setores que sim, não querem reconhecer o resultado das eleições aqui, como não quiseram reconhecer o resultado das eleições nos Estados Unidos. Na Turquia, o Erdogan perdeu a eleição para Istambul, que é a maior cidade, equivalente a São Paulo, e ele anulou a eleição, mandou fazer outra e perdeu de novo. Depois foi obrigado a aceitar. Na Hungria, o parlamento tem dado cada vez mais poderes ao Orbán, né? E fenômenos assim mundo afora. Esses são apenas os mais visíveis. Mas, a priori, esse neofascismo articula a participar das campanhas eleitorais, dos processos eleitorais. Não pretende fechar os regimes, acabar com os parlamentos, como foi o fascismo do século XX. E aí, como que a gente caracteriza o futuro governo Lula? Porque a gente está caracterizando que já está dado, ele não tomou posse ainda, ganhou a eleição, é questionada por muitos setores, a posse está marcada para dia 1º, e os bolsonaristas estão chamando manifestações para o dia 1º para impedir a posse do Lula. Fizeram um ensaio agora tentando invadir a sede da Polícia Federal em Brasília. Não é o mais provável, mas o bolsonarismo, como uma corrente reacionária no Brasil, né, o fascismo brasileiro, se enraizou nas polícias militares, nas forças armadas, nas polícias civis, em setores médios e até grandes da burguesia. Então a gente precisa analisar isso, né? O que o PT vai fazer? Porque essa análise é importante para a caracterização. Porque não é mais... É um governo de frente popular? O que é frente popular? Trabalhadores junto com a burguesia, basicamente. Mas ele é mais recuado que a Frente Popular. Porque não é a Frente Popular como foi o Mitterrand na França, como foi o Allende no Chile. Ele é muito mais recuado. Se parece mais um governo de unidade nacional do que de Frente Popular, que abrange todos os setores, menos aqueles bolsonaristas mais raiz, né? Qual é o nosso problema? Nós, que nos reivindicamos socialistas, marxistas, revolucionários, como atuar com relação a esse governo, como caracterizar e qual a nossa política. Está um debate dentro do PSOL, né, se participa ou não do governo Lula, do futuro governo Lula. Os correntes chamados Primavera Socialista, ligado ao Ivan Valente, e Revolução Solidária, ligado ao Guilherme Boulos, e o Juliano Medeiros, que é o presidente, defendem entrar no governo Lula. Nós, da Resistência, defendemos não entrar no governo Lula, manter uma independência e uma autonomia. Isso não significa dizer que o pessoal tem que se transformar em oposição imediatamente, porque nós temos um problema, a equação não é simples, não é 1 mais 1, é uma equação de segundo e terceiro grau, para fazer uma metáfora com matemática aqui. O principal inimigo ainda é o governo Bolsonaro. Ainda é o Bolsonaro e o bolsonarismo, mesmo saindo do governo, né? Você tem uma ameaça fascista, neofascista que consegue. E como é que você se lida com isso? Eu acho que a gente tem que exigir do governo de transição e do futuro governo Lula que ele rompa com o bolsonarismo, né? E quais são as formas de romper com o bolsonarismo?
Primeiro, acho que a gente tem que garantir a posse, lutar para que tenha posse e combater esses bolsonarismos. A gente tem que lutar com todas as armas contra essas manifestações antidemocráticas lá na porta dos quartéis. Se fosse uma manifestação do MST, ou do Movimento Sem Teto, ou de qualquer grupo de esquerda na porta do quartel, os militares já tinham descido a borracha, a lenha, ou até bala mesmo, né? Eles estão sendo complacentes com esses manifestantes. Hoje teve uma notícia razoável que os atuais comandantes das forças adiaram sua saída, porque eles iam sair agora, iam sair hoje, né, dia 20, e o Exército e da Marinha já tinham adiado para dia 2 de janeiro, e hoje o da Aeronáutica também concordou, porque eles não queriam bater continência. Para você ver como é que está, os comandantes das 3 forças não queriam bater continência para o governo eleito, né? Não é só que a burguesia não vê como seu e os trabalhadores veem como seu. As instituições não queriam reconhecer um governo que deve ser de unidade nacional, né? Que deve ser o feijão com arroz, da administração da crise, do capitalismo. Eles queriam um governo autoritário, bonapartista, que implementasse cada vez mais medidas neoliberais, né? Então, eu acho que a gente tem que disputar, não por dentro, acho que a gente tem que disputar a consciência da classe trabalhadora e do povo, né, da juventude. Por exemplo, o orçamento secreto, que está em debate. Tem que ser uma campanha pelo fim do orçamento secreto. Não pode ter nenhum acordo com o Arthur Lira na presidência da Câmara pela manutenção, né? O Supremo está formando uma maioria, falta um voto para formar a maioria para derrubar o orçamento secreto que tira esse abacaxi da mão do Lula e do PT, né? Mas acordo com o Centrão, o PSOL já declarou que não vai votar no Arthur Lira para presidente da Câmara na próxima legislatura, vai lançar uma candidatura própria, está vendo um dos nomes lá, né? E o PT e todos os outros já declararam que vão votar no Arthur Lira, né? A revogação das reformas, o Lula prometeu na campanha que ia revogar as reformas trabalhistas e previdenciárias. Aí o Alckmin já foi na transição falar que não vai revogar nada, né? Então acho que a gente tem que insistir nisso. Porque qual é a forma de derrotar o bolsonarismo? Qual é o conteúdo material? O conteúdo material do bolsonarismo é a reforma trabalhista, é a reforma da Previdência, é a exploração cada vez maior da força de trabalho. E o conteúdo da esquerda, da classe trabalhadora do socialismo, melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, de lazer, de cultura e etc. Não é? Então, eu acho que a gente precisa, já concluindo, construir um campo, né, à esquerda do governo Lula, um campo que seja de construir nas lutas, nas mobilizações, com o máximo de unidade possível, com todos que tiverem pela revogação da reforma trabalhista, pela revogação da reforma da Previdência e também por pautas positivas, né? Nós temos que colocar o debate da legalização do aborto, o debate pelos avanços, né, pelo respeito à comunidade LGBT, pelo respeito aos direitos das mulheres. Nós temos que colocar esses debates, não ficar apenas a pauta negativa, mas colocar pautas positivas também, que foram parte do governo Lula, mas agora vem a herança maldita, o revogaço, vai ser os primeiros 100 dias para desfazer o que foi feito, essa PEC da transição para manter o Bolsa Família e outros setores, como saúde, como farmácia popular, que são demandas legítimas, né? Mas isso é só o começo, isso é só limpar a sujeira e desfazer a bagunça que foi feita no governo Bolsonaro e começar a fazer uma pauta progressista depois. Acho que é assim que a gente derrota o bolsonarismo, politizando o debate progressivamente, não ficando apenas na negativa. É isso, muito obrigado, espero ter contribuído. Beleza, obrigado, Cláudio. Agora eu vou passar a palavra então para o Eduardo, lembrando que a gente vai fazer os números com a mão do tempo que está correndo. Faltando 5, 3, 2 e 1 minuto. Pode falar, Eduardo. Abri o áudio aqui, também tinha bloqueado. Boa noite, companheiros. Bom estar com vocês aqui, porque eu queria avaliar uma coisa, né? Pegamos na esquerda há pouco tempo um debate sobre o primeiro, segundo e terceiro setor. Nós atuamos que discute até 4 setores.
que a gente vê uma esquerda bitolada só em debater o setor público, sem debater conhecimento amplamente sobre os outros setores da sociedade. Né? Esses setores são extremamente importantes. Eu sou filiado hoje ao PT, né? E oriento, porque eu acho que o PT ainda é um partido que ele tem um nascimento antifascista. Né? O PT tem uma luta antimilitarista muito forte no país, uma história bonita, mas eu não tenho ilusão quanto o PT. O PT caminha ao centro político e necessita de novas esquerdas, porque ele vai ocupar, a pretensão do PT é ocupar a cadeira do centro político. Nós precisamos de uma nova esquerda. Né? Eu pertenço a um grupo, né, que é o Partido Antifascista Internacional, que foi originado por um grupo anterior, né, que é o Partido Anarquista Internacional. Eu sou de uma família que é uma aliança, sou de carne dessa aliança, do Partidão com o PMDB. A turma do PMDB virou PSDB. Então, eu aturo os liberais há muito tempo na minha família. E a minha origem nesse processo é que nosso grupo que vai fundar o Partidão eram filiados à Primeira Internacional Comunista. A Primeira Internacional Comunista, eu vejo muito pouco marxista entender ou falar sobre isso. Isso é importante para a gente reavaliar a esquerda, porque a Primeira Internacional Comunista, ela não nasce da Revolução de Paris, da Comuna de Paris, ela nasce do racha da monarquia. Né? A maçonaria monárquica, ela rachou em dois grupos, um que tendia ao militarismo, que vai gerar o grupo que tende ao fascismo, tá? E uma outra turma que foi organizar terras coletivas. Essas terras são um trabalho de cooperação, né? Vai organizar cooperativas e conselhos de anciões que vão ser os soviets na Rússia. Entendeu? O marxismo vai ser excelente articulador político, muito melhor que essa tendência, vai nascer muito tempo depois que a Primeira Internacional Comunista, vai ter um papel essencial, mas ele não tem uma coisa que a Primeira Internacional Comunista tinha, a organização da economia classista. A organização da economia classista organizava os trabalhadores no seu poder econômico, e o poder econômico dos trabalhadores organizava os trabalhadores em potencial do Estado, dos trabalhadores. Os marxistas têm uma preocupação em tomar o Estado da burguesia. A nossa preocupação como membros da Primeira Internacional Comunista é construir o Estado dos trabalhadores, pela economia dos trabalhadores, organizando cooperativas, assentamentos rurais, lojas colaboracionistas, unidade de trabalhadores autônomos, para a gente ter poder econômico para fazer uma greve financiada pela estrutura da economia classista, para que a gente possa tomar as fábricas. Sem essa organização econômica, não tem mobilidade esquerda. A esquerda é absorvida. Né? Nós temos hoje muito no PT, partido do qual eu falei que eu sou filiado, capitalistas de esquerda. Nós temos essa burguesia de esquerda que no meu tempo de juventude, no PT, era muito pouco, agora cresceu muito. Eu mesmo estou trabalhando numa empresa que é todo mundo petista, mas não passo de capitalista de esquerda. Tá? A burguesia de esquerda cresceu muito, né? O PT está absorvido por isso. Então, isso é importante citar, porque o marxismo foi muito melhor que a Primeira Internacional Comunista na articulação política, mas os marxistas ficaram bitolados nisso. Nós temos 4 setores na sociedade, do nosso ponto de vista. Né? Um setor que é o setor público. Os marxistas estão certos nessa coisa, nós temos que ter gente no espaço público, né? E essa divergência com alguns membros da Primeira Internacional Comunista que querem uma ruptura com o setor público. Não tem ruptura com o setor público na realidade que a gente vive hoje. Eles queriam uma ruptura no setor público num tempo que nem prefeituras existiam na Rússia, por exemplo, em muitos lugares da Europa. A Rússia, quando foi criado os soviets, não existiam as aldeias, não existiam prefeituras, né? Os soviets foram criados e eles supriram esse espaço de organização social. Isso o soviet foi muito importante, né? Foi uma criação. E essa turma ela vai nascer de um racha de um centro político. Um centro político que vem de uma maçonaria que está rachando. Porque uma turma vai à direita, vai ao processo de militarização, e uma turma fala, não vou por aí, vou aqui, vou com os trabalhadores aqui. Né, ela vai rachar, vai vir realeza, vai vir um príncipe muito famoso, né, conhecido como Pietro Kropotkin, não são textos mais românticos, textos mais dogmáticos, não são textos tão científicos, ele é o mais científico que tem. Né, mas eles têm uma prática de organizar terras coletivas, de organizar cooperativas de produção de uma economia classista, de organizar conselhos de anciões que vão virar os soviets. Eu vejo companheiros que falam de esquerda que não conheceram ainda o processo da Primeira Internacional, como que gerou todo esse movimento. Isso é importante para a gente conhecer o protagonismo dos grupos. Todos os grupos têm uma importância muito grande nisso. Né? E a gente entendeu o que está acontecendo agora. O setor público, nós temos que traçar uma política para o setor público, mas também temos que traçar uma política para o setor privado. E o trabalhador é setor privado, não é setor público.
trabalhador, ele é dono da sua própria economia. Economia essa que é expropriada por uma outra hierarquia dentro do setor público, que é a classe patronal. Né? Alguns marxistas têm uma resposta a esse com a estatização. Nós temos uma outra resposta diferente. Não é estatização, é o poder da economia dos trabalhadores, seu poder privado da economia dos trabalhadores, gerindo a luta e organizando o Estado socialista. Tá? Essa é a nossa resposta. E nós temos outros setores, né? Nós temos o setor religioso, nós vemos o setor religioso existe até hoje. Roma, até hoje, é uma internacional. É um Estado internacional com terras no mundo inteiro. Eu fui militante do Movimento Sem Terra por 10 anos. O companheiro também foi aí, falou, né? Eu saí do Movimento Sem Terra no momento que o movimento deu uma linha, né? Que quando Lula foi eleito, que não éramos para a gente, eu era da frente de massa, e nós não poderíamos ocupar mais terras, porque era o governo Lula. Então me retirei, que meu papel de protagonista era organizar a frente de massa, não era organizar campanhas eleitoral, coalizão de classe, conciliação de classe. Saí fora do movimento. Eu ordem de cima, então tá, então vou voltar para São Paulo, né? Vou ficar mais aqui no Pontal do Paranapanema, aqui em Presidente Prudente. Fiz o Nesp lá, né? Fiz o Nesp lá, fiz outras universidades. Hoje eu sou professor de Geografia, de Histórias e de Artes, psicopedagogo. Fui para licenciatura, não fui para carreira acadêmica, porque o nosso papel como intelectual é para estar junto com as pessoas, então nosso papel a gente tem que ser professor, né? Tem gente que quer seguir uma carreira acadêmica, a gente acredita que a gente tem que ser professor, tem que estar tete a tete com o aluno ali. E eu avalio o seguinte, né? Desde a primeira internacional, existe a luta contra o fascismo. Porque o fascismo não está declaradamente fascista, mas já existia a tendência de militarização de um racha do centro político. Né? A realeza, está um momento da realeza nesse momento. E o pessoal não avalia que nós estamos num momento, e esse momento ainda é feudal. A Rússia é um momento feudal na Rússia. A Rússia ainda está se industrializando. O processo russo deu o que deu. Todo mundo aqui, como isso, conhece o processo russo. A gente acredita que o PT não vai mudar a história disso. Não tem como mudar. Né? O PT caminha ao centro político e ele necessita de uma nova esquerda. Uma esquerda que organize. Hoje a gente tem um movimento, né, um movimento insurrecional camponês, que é com várias outras pessoas que eram do movimento Sem Terra, né? Temos frentes com estudantes, frentes comunitárias, frentes com trabalhadores autônomos, pessoas na saúde, pessoas na educação, que estão filiados. E a gente tem um grupo que a gente vai se declarar historicamente, para se separar dos marxistas em programa político, em primeiro momento, vamos se declarar anarquistas. Nós somos comunistas. Nos declaramos anarquistas para se separar programaticamente do programa marxista. Porque o programa marxista, ele quer converter o Estado burguês. A burguesia é organizada numa maçonaria que ninguém vai tomar o poder dela. Quem não discute maçonaria hoje no Brasil e fala em complexo de tomada de poder é ingênuo, é leigo, não domina, que é, por exemplo, que uma realeza que a gente tem no mundo, tá? Ela se organizou em maçonaria porque depois da queda da Bastilha ninguém quer perder a cabeça. Existe uma articulação internacional, eles são uma organização internacional. A maçonaria não é só um partido, ela tem gente em vários partidos. Ela é um grande Big Brother. Essa é a relação. Ela tem gente em várias frentes, ela tem gente em várias frentes, várias atividades do mundo inteiro. Então, se os trabalhadores não aprenderem, se reorganizar de novo numa sociedade livre de pedreiros, uma maçonaria de trabalhadores, de atuar em várias frentes, tendo gente do setor público, tendo gente do setor privado, tendo gente do setor social, tendo gente do setor religioso. Setor social a gente tem que debater, né? A esquerda tem que entender que existe um setor social que ele é dependente dos outros 3 setores hoje. E esse é um espaço para a gente se organizar como Estado dos trabalhadores. As ONGs, as associações comunitárias, né? Muitas coisas. É um espaço que a gente tem. Hoje o setor social, ele é dependente do poder de verbas do setor privado, de verbas do setor público e de verbas do setor religioso. A Igreja Católica dá muita cesta básica para os setores sociais. Né? Quem tem uma articulação política sabe que a Igreja Católica dá muita cesta básica. Né? A gente que estava no Movimento Sem Terra, a gente recebia muita cesta básica do movimento da Igreja Católica, inclusive para não ocupar as terras católicas. Né? Porque esse é um ponto para a gente falar aqui. Aí quando a gente vai falar de foice e martelo, da primeira Internacional Comunista, a gente sabe que isso é uma aliança entre camponeses e operários. Isso é baixo clero. Tá? Então a gente tem que resgatar algumas coisas para a gente entender
que na atualidade a gente compreende, né, nós anarquistas compreendemos o vácuo político, nós anarquistas participamos de várias legendas, hoje nós temos gente no PSOL, nós temos gente no PT, como eu e muitos outros companheiros, que são inclusive fundadores do PT, né, e em várias outras legendas, né, discutimos com outras legendas como a UP e outros grupos, compreendemos já isso historicamente, mas vemos que os companheiros não compreenderam ainda a Primeira Internacional. Enquanto nós não tiver um grupo seleto para organizar toda a esquerda, para ter força política em vários setores, nós só vamos ficar aqui na vanguarda, só no debate acadêmico, no debate intelectual. É muito importante ter força política em todos os setores da sociedade. E para ter força política em todos os setores da sociedade, isso se chama, né, isso é um grupo seleto. Né? Sociedades secretas, maçonaria é só um nome dado para criar uma hegemonia, né, na atualidade para as sociedades secretas, que são muito antigas. Os trabalhadores devem resgatar, né, o seu módulo operante de sociedade secreta para poder transformar a sociedade, reorganizar suas economias classistas, né, reorganizar sua frente antifascista. A frente antifascista ela nasce com o poder da classe trabalhadora em poder econômico. E o poder econômico da trabalhadora, ele controlando a produção. A Guerra Civil Espanhola não aconteceu por pouca coisa. Lá era um cooperativismo sindical. O sindicato era feito de cooperativas. Era um cooperativismo sindical que se tornou sindicalismo revolucionário. Os trabalhadores tinham poder econômico da sua própria produção, controle por ela mesma. Pagando agitadores, né, se tornou sindicalismo revolucionário, filiando agitadores, cooperando agitadores, ele vai poder ocupar as fábricas. Eu vejo uma esquerda que fala de ocupar as fábricas, mas não conhece esse processo. Eu vejo uma esquerda que fala que está entendendo a luta antifascista, ele não conhece o processo da Primeira Internacional. Já na Primeira Internacional nós já temos a luta contra o fascismo, né? 3 minutos para poder concluir. A luta contra o fascismo só vai, de fato, quando a gente tiver a condição de fazer nossas cooperativas, e lá nós tivemos o poder sobre ter o poder sobre a produção, que vai alimentar todos nós, como vai alimentar uma greve geral, ter o poder, de, por exemplo, de ter a nossa formação política, né, para poder gerar educação e poder fabricar nossas próprias armas. Era isso que a Guerra Civil Espanhola tinha. Os trabalhadores fabricavam suas próprias armas. Ao mesmo tempo, eles são uma triade, né? Eles são 3 em 1. Eles são um intelectual, eles são o soldado e eles são o trabalhador. Quando a gente não resgatar uma prática triadista, de células de triades, né? Triade é um nome maçônico que vocês podem procurar, até a triade chinesa, que é muito conhecida, que caminhou para um outro sentido, mas quando nós não resgatarmos isso, a esquerda está toda absorvida pelos processos que estão aí. Tá? O setor público é importante, a luta política partidária é importante, tem que participar dela, mas não tem ilusão. O Estado que está aí, o Estado que nós estamos, é o Estado da burguesia, não tem conciliação, nós não vamos mandar nesse Estado, o Lula é um gestor desse Estado, e nós colocamos o Lula como gerente lá, não como dono. Os trabalhadores não são donos desse Estado, esse Estado é da burguesia. Tá? Então não tem ilusão contra isso. Nós temos que construir o nosso Estado com a base do Estado. Não adianta construir uma casa pelo teto. Tem que começar a construir a economia classista. Beleza. Obrigado, Eduardo. Então agora eu já vou passar a palavra aqui para a Rose. E alguém já voltou, mas é isso. Pode falar aí, Rose. Boa noite a todos os companheiros. Bom de falar por último é que a gente consegue fazer um apanhado das falas de todos os companheiros aí. Bom, primeiramente agradecer o Guilherme pelo espaço, pelos companheiros aí que acompanham o seu canal também. É sempre bom, como colocado aí pelo Cláudio aí, a gente está aqui numa sexta-feira à noite, final de ano, discutindo política, querendo debater para a transformação do nosso país, que não tem grandes expectativas de grandes melhoras no próximo período, né? Vou começar me apresentando. Meu nome é Rose Santos, sou feminista, militante da corrente Socialismo ou Barbárie. Também sou fundadora do PSOL, fiz parte do PSOL, recentemente rompemos com o PSOL, aí vou entrar mais nessa discussão durante o debate. Fui candidata a vice-prefeita aqui pela cidade de Santo André, pelo PSOL. Sou professora da rede pública estadual também, graduada em filosofia. Queria até cumprimentar o Cláudio, que é orientando do professor Alisson.
o qual eu acompanho muito o trabalho, me parece um militante orgânico no sentido gramsciano do termo e muito importante para a intelectualidade esquerda, que infelizmente é sempre muito apática, né? Bom, primeiro eu acho que tem 15 minutos parece muito, e realmente é muito pela quantidade de companheiros aqui que estão falando, mas vou tentar ser o mais sucinta possível do que foi colocado aí nesse último período eleitoral. Bom, na nossa avaliação, Socialismo ou Barbárie, o último período, aí, os últimos 6 meses, e entre eles aí, os últimos 2 meses eleitorais, foi um divisor de águas na esquerda brasileira, foi um divisor de águas na política brasileira, onde você teve setores que foram a um processo de impressionismo do que significava o Bolsonaro. Obviamente, a nossa avaliação é que o Bolsonaro é um fascista, que o Bolsonaro é um genocida, ninguém tem dúvidas da política que implementou o Bolsonaro durante a pandemia, do projeto do Guedes, o tão nefasto que é esse governo. Mas parte da esquerda fez um giro bastante importante, bastante significativo. O companheiro Cláudio, que é aqui da Resistência, também vai poder falar um pouco mais sobre isso, gostaria muito de ouvi-lo, mas parte da esquerda resolveu fazer uma experiência com o PT, uma experiência de frente ampla com o PT. Na nossa avaliação, isso foi um erro tremendo, isso foi, inclusive, que nos levou à ruptura com o PSOL. Eu lembro, minha última conversa com o Guilherme aqui, tinha várias discussões para onde que ia o PSOL, e o Guilherme me perguntou no final do debate: Rose, mas aí se o PSOL vai para o PT, qual vai ser a sua posição? Minha posição vai ser classista, minha posição vai ser de independência de classes, e aí culminou na nossa ruptura. Então, por que a gente qualifica isso como um problema tático, um problema estratégico da esquerda brasileira? Porque hoje a gente não consegue, inclusive, fazer uma oposição qualificada, né, ao que foi o bolsonarismo, ao que foi as experiências do governo Lula e ao que pode significar o novo governo Lula, Lula 3 ou Lula ou a Dilma 2, como estão falando, né? Então, esse processo é um processo, na nossa opinião, que custou muito para a esquerda, é um processo que vai... Porque o PSOL era o principal partido da esquerda independente, né? Você tinha o PSTU, você tinha partidos um pouco menores, a UP, outros partidos aí mais jovens, mas com pouca expressão. E o PSOL era um setor de aglutinação de muitos lutadores, não só de filiados ao PSOL, mas de simpatizantes ao PSOL. Eu, como fundadora do PSOL, meu primeiro partido que eu me filiei, que eu fundei, não foi uma decisão fácil, obviamente, para mim, particularmente, mas foi uma decisão necessária para manter a nossa independência de classe. Então, o PSOL significava uma oposição ao PT, uma oposição ao governo, uma oposição ao que significou a experiência que a classe trabalhadora fez com o PT. E ao dar esse giro ao PT, né, os companheiros aqui não vão fazer parte do governo. Bom, não vão fazer parte do governo porque também são votos vencidos, e sempre soube que seriam votos vencidos, né? A Resistência perdeu essa discussão internamente. Uma corrente tão grande como é a corrente do Guilherme Boulos e o setor do Ivan Valente, estava mais que claro que qualquer coisa que fosse votada em relação ao governo Lula, a Resistência seria um voto vencido. Então, foi uma escolha que foi feita, enfim, os companheiros, na nossa opinião, teriam que reavaliar isso para o próximo período. Por que eu digo isso? Porque no próximo período vai ser extremamente necessário que a esquerda revolucionária, que a esquerda que realmente não está ligada a esse fisiologismo político, se coloque como alternativa para a classe trabalhadora. Porque no próximo período a gente vai ter uma oposição aloprada, uma oposição fascista, simbolizada pelo bolsonarismo, e nós vamos ter também uma oposição de direita, conservadora, liberal,
que está exigindo várias concessões do governo, do próximo governo, né? Então, já estou indo para essa etapa de governo, porque acho que aqui não tem nenhuma diferença em relação à importância da candidatura do Lula. Nós, inclusive, chamamos voto ao Lula, fiz campanha de vira-voto, nenhum problema em relação a isso. A diferença política aqui que eu quero colocar como polêmica nesse debate é transitar para o programa de transição, compor essa frente ampla e até mesmo fazer parte do governo, como faz outras correntes atualmente do PSOL e outros setores também. Então, acho que cabe uma avaliação para nós da esquerda revolucionária de fato, de como nós vamos nos aglutinar no próximo período. Porque cada um vai ter um balanço um pouco diferente da realidade. E está colocado, acho que isso é um consenso, alguns companheiros fazem, acho que foi o Juarez falou aqui na necessidade de uma frente de esquerda, acho que foi o companheiro que falou em relação a isso. É fundamental no próximo período a gente pensar realmente uma frente de esquerda de oposição séria, de oposição classista ao governo Lula. Por que isso? Porque a gente vai estar num cenário onde a economia vai estar extremamente devastada, porque, no fundo, a gente não sabe qual o tamanho do rombo, né? A gente veio de governos de reeleição, então, não ter uma reeleição nesse momento foi muito interessante. Por outro lado, também, foi que os cofres públicos foram entregues para um setor de oposição. Então, a gente querendo ou não, isso chega para a gente o rombo. Diferente do que aconteceu nos últimos anos, que foram governos do PT. Então, as coisas se acomodaram ali entre o próprio partido. Então, a gente não sabe ainda qual o tamanho que o rombo que o Bolsonaro deixou. O que a gente vê, antes mesmo do governo tomar posse, é que a burguesia, o chamado mercado, que é a burguesia nacional e internacional, é preciso dar o nome às coisas, né? Estão fazendo exigências e o PT está concedendo-as, né? Muito claramente. Hoje a gente teve, por exemplo, votações, né? Sexta-feira, final de ano, impressionante como os nossos parlamentares trabalharam hoje, né? Hoje trabalharam até as 5 da tarde, né? Coisa que nunca se vê no final do ano. Então, assim, os interesses, tem uma pressa a se tirar determinadas medidas e tem realmente um interesse de diversos setores para fatiar, lotear o que será esse próximo governo. Por outro lado, as promessas feitas durante o período, a gente sabe que campanha não é governo, durante... Opa, nós parece que tivemos um problema né, com a Rose, né? E então vamos manter aqui o tempo dela congelado para a companheira, né, poder, né, dar continuidade aí à sua fala. Então peço aí a compreensão, né, do Juarez, do Eduardo e do Cláudio, né, para, né, poder, né, continuar aqui a nossa discussão. Então o tempo aí da Rose está congelado, e, né, enquanto isso, gente, lembrando aqui sempre, né, fazer um merchandise aqui do canal, né, do nosso Pix, né, 385 007 028 00 CPF, né? Esse Pix aí para o canal poder continuar existindo, poder, né, cobrir atividades aqui da região de São José, da qual eu sou conterrâneo aqui do Cláudio, né? E também fazer outras e poder continuar aperfeiçoar, né, digamos assim, as nossas lives, os nossos materiais, né, para poder entregar um produto aí de qualidade, né, um produto não, né, mas um material aí de qualidade aí para vocês, né. Então peço aí que aguardem um pouquinho, né,
eu já estou mandando a mensagem para a Rose, né? A Rose disse aqui que caiu, né, a internet dela, né? Voltou, né? E então, né, já colocando aqui a companheira, né, para poder Oi, falar, gente, terminar. voltei. Caiu a luz aqui, mas foi só uma piscadela e já voltou. Bom, eu estava cronometrando aqui o meu tempo, metodologicamente, como boa militante do movimento estudantil que fui, e parei aí em 9 minutos. Então, já vou fechando já. Perdi um pouco o raciocínio, mas é possível a gente pensar na próxima rodada de discussão nesses termos, né? Mais do que fazer uma análise, como fez o Eduardo, em relação à esquerda, as questões teóricas da esquerda, as análises, mas para onde que vai, né? O que fazer, né? O que vamos fazer no próximo período, porque a gente sabe que não vai ser fácil, né? A gente sabe que os ataques virão desse governo, né? Várias promessas, inclusive antes do governo tomar posse, já foram descumpridas, entre elas, por exemplo, a questão do orçamento secreto, né? O orçamento secreto passou com algumas reformulações ali do próprio PT, que era uma promessa do Lula que isso não iria acontecer, já foi totalmente descumprida aí dentro do marco do fisiologismo político que a gente bem conhece, mais fisiologismo político ainda, vai ser um governo mais fisiológico ainda, né? E aí entra outra promessa também que dificilmente será cumprida, que é a prisão desse canalha, que é o Bolsonaro, assassino, né? Que foi uma das promessas do Lula durante um debate, inclusive, que ali alavancou muito a campanha dele quando ele disse aquilo, né? O fim do sigilo, né? E aí, no sentido de uma prisão do Bolsonaro. A gente sabe que isso também vai ser uma promessa difícil de cumprir, já que ele trouxe para dentro do governo setores do próprio bolsonarismo que com certeza estavam envolvidos nos escândalos e na corrupção do governo Bolsonaro. Então, assim, me preocupa bastante a situação da esquerda brasileira. Isso me preocupa muito. E cabe uma reflexão a nós revolucionários, a nós de organizações mais independentes, como os companheiros anarquistas, o outro companheiro que vem de uma ruptura também. O que vamos fazer? Né? Qual que é a saída agora? A saída agora é conciliar? É dizer à classe trabalhadora, aguenta mais um pouco? Vamos tirar mais direitos? Porque, não, o fantasma Bolsonaro já saiu. O fantasma Bolsonaro, hoje, inclusive, o Bolsonaro se mudou. Hoje ele se mudou, chegou o carro de mudança lá, ele já levou as coisas dele. Então, não tem uma ameaça tão evidente assim de um golpe, claro. O neofascismo, a direita, conseguir um capital político muito forte, um contingente político muito forte, a gente está vendo isso aí acontecendo, principalmente ligado a um setor econômico muito importante, que é o agronegócio, né, muito forte, que tem o seu peso na realidade, mas tudo se caminha, até pela própria estrutura e composição de governo, tudo se caminha por um grande acordo nacional, por uma grande estabilidade, por uma grande pacificação nacional, mas a gente sabe que o trabalhador, as mulheres e os oprimidos não têm paz. Não tem paz. Não teve paz no governo Bolsonaro e não terá paz no próximo período. O que nós temos no próximo período é melhores condições para lutar. Isso sim, concordo totalmente com o Cláudio, acho que foi um pouco esse caminho que levou a sua organização a trilhar esse caminho de compor a frente e tudo mais. Compreendo, discordo, mas compreendo. Estamos em melhores condições para lutar no próximo período. Agora, como vamos lutar e com quem vamos lutar é a grande discussão. Maravilha, pessoal, né? A primeira rodada aqui do nosso debate já finalizou. Agora nós vamos, né,
encaminhar para os encaminhamentos finais para dialogar aqui com as falas aí de outros companheiros que eles queiram, caso queiram dialogar, né? Então a gente vai repetir a mesma rodada, né? Juarez, Cláudio, Eduardo e Rose, cada um, né, terá 10 minutos aí para fazer a sua fala. Então, né, começa aqui com o Juarez, né? E o Luiz aqui depois vai, né, mediar o debate. Nossa, meu celular tá queimando aqui. Vamos lá, então. Então eu vou finalizar meus 10 minutos, né, agradecendo ao Guilherme pela oportunidade. Eu acho que todo militante socialista, honesto, que quer a mudança da nossa sociedade, ele deve assistir o Mesa de Debates, porque aqui, nesses dias de debate, desde o primeiro lá atrás até hoje, é possível ver aqui as posições das várias organizações da esquerda no Brasil, e é possível que os militantes avaliem, estudem as posições de cada organização. Eu vi todos os dias para me preparar, inclusive para esse de hoje, e vou fazer uma breve avaliação das posições, para deixar, assim, de forma bem prática, claro, a avaliação que eu fiz na primeira, na abertura, que tem a ver com a questão de que o grosso da esquerda socialista, que se reivindica revolucionária, hoje, infelizmente, sofre ou de desvios esquerdistas ou de desvios oportunistas em diferentes graus. E eu vou explicar cada uma, não é nada pessoal, mas nós temos que colocar essa polêmica aqui. Bom, no primeiro dia de debates, ficou ali bem claro as posições daquilo que nós chamamos dos setores mais sectários dentro da esquerda hoje, que foi a apresentação do PSTU, da transição socialista, e, se não me engano, no segundo, terceiro dia, né, da ART, que são as organizações que apoiaram o golpe, né, contra a Dilma. São as organizações que lançaram candidatura própria nessas eleições. Nesse sentido, tiveram uma derrota eleitoral gigantesca. E, lógico, há aquelas organizações sectárias incorrigíveis, que nem tiveram, né, a sensibilidade de indicar voto no segundo turno, de tão sectárias que são, né? Bom, basta ver aí, assistir os meus debates, que nós vamos ver quem são essas organizações. No dia de ontem foi o contrário, foi a expressão do pior oportunismo, né? Ontem foi a UP, PCdoB, né? PCdoB não nos surpreende, porque, como uma organização stalinista, defende a teoria de que há um setor burguês e que se deve se aproximar desse setor burguês progressivo e tal, que hoje se expressa com Alckmin e os setores burgueses que estão na Frente Popular. A UP também expressa uma política oportunista, porque defendeu bem claramente no dia de ontem que nós devemos disputar as pautas do governo Lula. É um oportunismo bem disfarçado, mas uma oposição oportunista. Porque se fala que há uma disputa dentro do governo Lula, diz claramente que o governo Lula é um governo que não tem uma classe definida. Não é nem burguês e nem a favor da classe trabalhadora, e então nós vamos disputar. No caso, as pautas. É a expressão, então, de uma posição oportunista e, nesse sentido, não prepara a classe trabalhadora para essa tarefa urgente que é acabar com as ilusões que a classe trabalhadora e o movimento popular têm no PT e em Lula. E não há como, né? Essa tarefa não podemos separar essa tarefa da tarefa de derrotar o bolsonarismo. São duas tarefas que caminham juntas.
É impossível derrotar o bolsonarismo sem, ao mesmo tempo, acabar com as ilusões que a classe trabalhadora e o movimento popular têm nas suas direções reformistas. Nesse sentido, a história ela nos ensina, né, que ao não derrotar as direções oportunistas, as frentes populares elas criam confusão na classe trabalhadora, criam desmoralização e abrem o caminho para o bonapartismo ou algo pior, no caso, o fascismo. O exemplo do governo Dilma foi isso. Criou desmoralização, desorganização da classe trabalhadora e do movimento popular e abriu o caminho para o golpe e para o governo bonapartista de Bolsonaro. E o governo Lula, com as contradições que existem pela frente, não será diferente. Se a esquerda revolucionária, não estou falando em frente de esquerda, mas construir um partido revolucionário com influência de massa no próximo período, Lula vai cimentar o caminho para o retorno do bonapartismo ou de algo pior. A classe trabalhadora, ao eleger Lula, nos deu para a esquerda revolucionária um tempo de corrigir os desvios oportunistas e os desvios sectários e, no próximo período, construir esse partido revolucionário. Eu vi ontem o artigo do Valério Arcari sobre a conjuntura e sobre a política. O artigo do Valério Arcari fala claramente: não entrar no governo Lula, mas garantir a governabilidade do governo Lula. Está lá no artigo do Valério Arcari. Na minha opinião, isso é uma capitulação ao governo Lula muito bem disfarçada. Porque garantir a governabilidade do governo Lula significa, claro, lutar contra o bonapartismo, mas significa também criar ilusões na classe trabalhadora e paralisar a classe trabalhadora em nome da governabilidade. Porque o que pode ameaçar a governabilidade do Lula? Ou a extrema-direita, que tem esse objetivo e que vai fazer de tudo para acabar com a governabilidade. E qual outra classe pode acabar com a governabilidade do governo da classe trabalhadora? Se ela, de maneira independente, atuar e se chocar contra o governo Lula, vai se chocar contra a governabilidade. Então, nesse sentido, o Valério Arcari vai ter que se definir. Vai se manter pela governabilidade quando a classe trabalhadora ameaçar essa governabilidade? Então, nesse sentido, eu acredito que a posição do Valério, eu acredito que a posição da resistência, é uma posição daquilo que Trotsky definiu como posição de frente popular de combate. Que com todo um palavreado esquerdista tem um conteúdo oportunista. E digo isso porque acredito que a militância da resistência, que tem tradição no trotskismo, no morenismo, tem condições de corrigir essa política. Não é uma política tão oportunista como aqueles que vão indicar ministros dentro do governo. Mas sustentar a governabilidade é sustentar o governo Lula de fora. É uma política muito parecida com a dos bolcheviques antes da chegada de Lenin, quando os bolcheviques, sob a direção de Stalin, falaram: não indicamos ministros ao governo provisório, mas vamos de fora apoiar as suas medidas progressivas. E aí Lenin chega e fala: vocês estão doidos, vocês estão de maneira confundindo a classe trabalhadora. Nós temos que desmascarar o governo provisório. Então, nesse sentido, acredito que aqueles que estão assistindo aí têm que corrigir essa linha política, porque nós não podemos perder, finalizando, não podemos perder essa oportunidade. Os momentos de governos de frente popular são os raros momentos onde os revolucionários podem construir uma organização com influência de massa. E se no próximo ano os marxistas revolucionários não corrigirem, não tiverem uma política, né, que combata o oportunismo e o sectarismo, uma política correta em relação ao governo Lula, nós vamos perder essa oportunidade. O 2013 do governo Lula chegará com muita confusão,
e nós vamos perder essa oportunidade. Para concluir, a política do GOI nas eleições foi essa que expressa nesse panfleto aqui nosso. Voto em Lula desde o primeiro turno, tem um X em cima do Alckmin, ou seja, nós fomos para todos os grandes comícios do Lula e falamos, a classe trabalhadora quer votar no Lula, muito bem, nós vamos votar também. Mas a aliança com o Alckmin é um grande erro. E, infelizmente, o grosso da esquerda, que não caiu no oportunismo e apoiou a candidatura de Lula, se calou diante da aliança com o Alckmin. Infelizmente, o GOI foi a única organização que foi nas manifestações e teve a coragem de defender que voto em Lula sim, mas a aliança com o Alckmin é um sério erro. Todas as outras organizações, inclusive que elegeram parlamentares, que fazem parte da esquerda do PSOL, fizeram um trabalho hercúleo para eleger os seus parlamentares, mas se calaram diante da conciliação de classe. É preciso corrigir isso. A classe trabalhadora nos deu um tempo, companheiro. e é preciso aproveitar esse tempo. Obrigado. Beleza. Obrigado. Ares, tá bom. Agora passar a palavra para o Cláudio. Pode começar. Boa noite novamente. Mais uma vez agradecer ao Guilherme e ao Ulisses aqui. Vamos lá. Eu quero começar essa minha última fala dando um exemplo que é o seguinte. Anteontem, eu peguei um Uber aqui em São José, o motorista, ele trabalhava no comércio, no transporte em São Paulo, na região do Brás. O nome dele é Venceslau, eu não vou esquecer, porque o presidente do Brasil chamado Venceslau Braz, eu perguntei se ele era de Itajubá, que é a terra da minha família e tal. Aqui em São José trabalhou como operário metalúrgico, e no som do carro dele ele estava ouvindo o áudio do argentino falando das urnas eletrônicas, e falando que ele se reveza entre o dirigir, para ganhar o dinheiro dele, e o tempo livre dele ele fica em frente ao CTA, que é uma imensa base da aeronáutica aqui em São José dos Campos, né? Eu falei, não, meu Deus do céu, isso é mentira, não sei o quê, eu não sou engenheiro, mas eu conheço engenheiro de internet que olhou a urna eletrônica, fiscalizou, não tem nada de fraude lá. É que nem uma calculadora, você digita na calculadora, às vezes sai papel, você não sai, né? Não é o celular, daqui do Uber, se eu botar falando que é o preço tal, não tem papel nenhum, mas eu sei, vai aparecer na conta depois e tal, que não tem como fraudar. Tem problemas, evidentemente, não estou fazendo uma defesa cega aqui do regime burguês no esquema de votação, mas não é esse o caso. Meu gato subiu aqui na mesa e está derrubando minha água aqui, desculpa. E aí ele me passou, e falou, não, eu vou te passar um papel aqui, não sei o que, conversando numa boa, tranquilo, toda a paciência do mundo. E ele me passou uma representação que o advogado fez do Superior Tribunal Militar contra o Alexandre de Moraes, que o Superior Tribunal Militar ia mandar prender o Alexandre de Moraes. Que o Alexandre de Moraes cometeu crime militar porque está mandando prender os manifestantes em frente aos quartéis e tal. Eu falei, mas isso não é possível. Eu sou advogado, não sei o que. Ele mandou, eu vou responder para o senhor. Dá o seu WhatsApp que eu vou responder. Eu estou para responder ainda, não tive tempo, não parei ainda para olhar essa 50 páginas da petição do cara e tal, para responder para ele. Por que eu estou falando isso? Porque diante do mais provável futuro governo Lula, isso eu concordo, quais são as expectativas das massas, das amplas massas que nós vamos dialogar, certo? Então você tem um primeiro elemento, você tem 48 milhões de pessoas, aí você vai ter graus distintos, né, que votaram no Bolsonaro, 60 milhões no Lula. Mas desses 48 milhões não são todos iguais, não tem 48 milhões nas portas dos quartéis, deve ter algumas dezenas de milhares, espalhados por várias cidades do Brasil. Mas não deve chegar a 100 mil, né, desses mais radicais, assim, pelo Brasil inteiro e tal. Eles falavam em 1 milhão, mas não chegou a ter 1 milhão. Nas manifestações a favor do Bolsonaro, eles chegaram a colocar várias vezes milhões nas ruas no país inteiro. Mas vem diminuindo, né? A crise econômica, a política com relação à pandemia foi enfraquecendo o bolsonarismo. Mas quais são as expectativas? Tem um setor de oposição de direita que quer que o governo Lula caia logo, vai ficar questionando a legitimidade, etc, etc. O Guilherme Boulos,
que surgiu como uma referência no PSOL, foi candidato a presidente, candidato a prefeito, foi correto ele ter sido. Depois eu vou falar do problema da aliança que perguntaram. O Boulos, no debate com a Sami, agora recentemente, com a Sami Bonfim, do mês, ele falou: nós não vamos fazer oposição ao Lula junto com os bolsonaristas. Primeiro que a Sami não falou que ia fazer oposição. Segundo, claramente aqui, o Guilherme eu conheço pessoalmente, tudo, não sou amigo pessoal, mas conheço há muito tempo, ele não teve honestidade intelectual no debate com a Sami, certo? Porque ele colocou na boca dela palavras que ela não disse, né? Segundo, nós vamos fazer exigências ao governo Lula, ao futuro governo Lula, já na transição fazendo, mas nós não vamos ficar nunca ao lado dos bolsonaristas. Isso não é um cuidado que nós temos que ter com relação ao debate com o futuro governo Lula. Nós temos que deixar muito claro que aí o debate de conteúdo, que nós somos contra o orçamento secreto, os bolsonaristas vão dizer que são também, mas que nós somos pela revogação da reforma trabalhista que o Bolsonaro fez, isso os bolsonaristas não podem dizer. Que nós somos pela legalização do aborto, isso os bolsonaristas não podem dizer. Pela defesa dos direitos das mulheres, dos LGBTs, né? Isso os bolsonaristas podem dizer, dos índios, do meio ambiente. Nada disso eles podem dizer. Então, o conteúdo do programa, do debate, e nas lutas, naquilo que mobilizar, naquilo que tiver a mais ampla unidade, qual o conteúdo, quais as reivindicações, quais as pautas. Obrigado, Ulisses. 5 minutos. Quais as pautas. Isso vai nos colocar no campo da classe trabalhadora, dos movimentos populares, dos movimentos sociais, pelas suas reivindicações, pelas suas necessidades, pelas suas pautas, né? E bem longe, o extremo oposto dos bolsonaristas e companhia. Qual o problema? Qual é a contradição nossa? O governo Lula aqui fazendo, como eu tenho formação de direito, fazendo o papel de advogado do diabo aqui, né? O governo Lula está trabalhando na transição e vai trabalhar no início do governo muito parecido com o que ele fez em 2003, que é reduzir as expectativas, né? Para gerar menos expectativa nessas massas que têm necessidades, têm ilusões, como disse o companheiro Juarez, mas que tem esperança, que tem necessidade. Muita gente que fez campanha pelo Lula quer que o PSOL entre no governo. Por quê? Porque quer que faça a reforma urbana, quer que todo mundo tenha casa, quer que faça a reforma agrária. Nós achamos que com essas alianças todas isso não vai acontecer. Entende? Mas esse é o conteúdo do debate. Não é só entra ou não entra. É entrar para quê? Para fazer reforma urbana? Estou a favor, mas não vai ter reforma urbana, não vai ter reforma agrária, então a gente não entra. Esse é o conteúdo do debate. Como é que o Lula está fazendo para reduzir as expectativas? Quais são os argumentos dele baseados na realidade? Primeiro, há uma crise mundial, desde 2008, da qual o neofascismo é sintoma dessa crise mundial. Não ter alternativa no capitalismo, setores da burguesia apelam para o fascismo, para o bonapartismo. Segundo, a crise se agravou com a pandemia, que não acabou, que pode ter uma variação mais forte depois, que as vacinas não dê conta e que tem todo o problema de fechamento da economia e uma recessão forçada de novo. Então, eles se baseiam em elementos reais, faltando 3 minutos, obrigado, Luiz, em elementos da realidade para gerar menos expectativas, né? Onde que nós temos que discutir? Não é só o problema do orçamento secreto 20 bi. Está errado, tem que acabar isso, tem que ser totalmente transparente o orçamento, e esses 20 bilhões de reais tem que vir para a educação, para a saúde, para o meio ambiente, para as demandas urgentes. Mas o orçamento total do Brasil, 55% é reservado para pagar juros da dívida. Isso nem o Lula, nem o Lira, nem ninguém discute. Esse é um debate que a esquerda tem que fazer, tem que fazer um debate do orçamento inteiro, né? Tem que reduzir essa parte, uma parte de rolagem, até uma parte da dívida é poupança de trabalhadores como eu, como vocês aqui, como todo mundo. Mas tem que se reduzir esse montante. Por que o Estado não pode, os bancos financiarem os investimentos, os bancos públicos? Por que tem que emprestar de bancos privados? A China tem bancos públicos que financiam o investimento público, e é capitalista. Ninguém está falando que a China aqui é socialista, hein? Claramente capitalista. Então nós temos que demonstrar as grandes contradições e sair desse debate
que a direita faz. A direita anunciou o Mercadante por BNDES, a direita deu salto, o dólar subiu, a bolsa caiu, etc. Por quê? Porque o Mercadante é um neodesenvolvimentista, quer desenvolver o capitalismo brasileiro e tal. E a oposição de direita do capitalismo é ultraliberal, quer acabar totalmente com os direitos trabalhistas, quer acabar com a justiça do trabalho, com qualquer proteção que tenha. O ultraliberal diz na cara dura, por que tem que ter hora de almoço? Por que não pode comer um sanduíche em pé na frente da máquina ou da bancada de trabalho? O dono da Riachuelo disse isso claramente. Entende? Esse é o conteúdo do bolsonarismo. E o outro conteúdo, nosso conteúdo, é o conteúdo da melhoria da qualidade de vida. Então, nós temos que fazer um jogo triangular. Como dizia Trotsky, nós temos que apontar para a extrema-direita, sobre os ombros desse centro, e para conseguir chegar. Para responder muito rapidamente, eu peço mais um minuto, o que o Juarez e que a Rose fez, que é importante. Eu acho que o debate, como o bolsonarismo era e é uma ameaça real, a tática de aliança eleitoral, mas que não fere a independência política organizativa dos diferentes grupos, é muito parecido com o que foi na Alemanha na década de 30, onde Trotsky defendia a aliança dos sociais-democratas, que era um governo na Alemanha, tinha sido a favor da Primeira Guerra Mundial, tinha feito todo tipo de traição possível. Mas Trotsky defendia a aliança dos sociais-democratas com o Partido Comunista. E o stalinismo foi contra aquilo. Né? Dizia que eram sociais chauvinistas e que tinha que ser uma candidatura própria. Os sociais-democratas tiveram 30%, os comunistas tiveram 20%, e os fascistas tiveram... O Hitler teve 33% e ganhou a eleição. Né? Sendo que a soma de comunistas e sociais-democratas poderia pelo menos ter impedido o ascenso do Hitler naquele momento. Não quer dizer que não ganhasse depois e tal, mas é outro debate. Então esse é o raciocínio lógico-político que a gente fez para defender diante da ameaça do Bolsonaro e do bolsonarismo. Caso ele ganhasse a eleição, e foi por pouco, 2 milhões de votos, no marco de 120 milhões de votos, foi por pouco, poderia, no segundo mandato do Bolsonaro, fechar o regime e implementar mais medidas neoliberais. Desculpe ter estourado o tempo, e só para esclarecer, Juarez, nós fomos contra o Alckmin o tempo todo, todas as manifestações, sempre fomos contra o Alckmin também, tá? Todas as matérias no nosso site o tempo todo. E achamos errado, criticamos ainda, né? É uma ameaça grande. A aliança com o Alckmin é muito parecida com a concertação chilena do Partido Socialista Democrata Cristão no Chile. Por isso que eu falo que é menos Frente Popular e mais unidade nacional, esse governo. Tá? Desculpa ter estourado um pouco tempo, e companheiros. Beleza. Obrigado, Cláudio. Primeiramente, quero aqui, né, pedir novamente para os companheiros respeitarem aqui o tempo, né, o Eduardo, né. Bom, vamos lá, companheiros. Vamos ter que entender, como a gente está falando de uma conjuntura de um Estado burguês, tudo que vocês estão falando para mim é reflexo do Estado burguês, né? Não é um Estado dos trabalhadores, não vai ser um Estado dos trabalhadores, tá? E o PT sabe muito bem disso, e toda a esquerda que está ciente sabe que esse Estado não é dos trabalhadores, não vai ser dos trabalhadores, tá? O PT chegou a uma conclusão que ele não consegue fazer nenhuma política no Brasil, porque existe um centrão político que impede isso. E ele tem que fazer forças políticas para centrar no centrão e ser um articulador das novas forças políticas do centro político do país. Ele escolheu deixar de ser esquerda para ser um partido de centro político. E o PT tem em sua tese a necessidade de uma nova esquerda para ocupar o vácuo político deixado por ele. O PT sabe que ele necessita de uma nova esquerda, que ele não vai ser a nova esquerda. Porque ao ele ir para o centro político, ele vai ser absorvido pela máquina para ser um articulador do centro político. O PT sabe disso. Todo mundo sabe disso. O Lula sabe disso, gente. Como vocês não estão vendo isso? Todo mundo sabe da sigla PT-SDB, que o PT vai se fundir com o PSDB. Isso já está há muito tempo lá. Não tem como dizer não ao Alckmin. Isso é programa do PT. O PT nunca escondeu isso de ninguém. Né? Sou filiado ao PT e eu sei muito bem disso, cara. Hoje eu tenho 47 anos, estou no PT desde os 15, né? Mas a minha família é do Partidão, era uma outra tendência. Não tem uma coisa aqui dos companheiros.
O PT, ele governa, gente, para uma burguesia de esquerda. O PT não está governando mais para os trabalhadores. Se alguém está achando que o PT está governando para os trabalhadores, ainda está iludido no processo. Tem uma burguesia petista hoje, e ela é imensa. E nós só ganhamos porque há uma necessidade, uma unidade no voto antifascista. E se buscou o apoio da burguesia, de uma burguesia esclarecida, de uma burguesia culta esclarecida. O fascismo avança e há necessidade de uma unidade no voto antifascista. Né? O voto nulo, quem prega o voto nulo como revolucionário é um oportunista de momento, porque voto nulo é pregação para recrutamento para grupos. Né? Você vai fortalecer um discurso mais radical para recrutar os pessoal para o grupo. Né? Nós anarquistas fizemos isso através do Partido Comunista Libertário, ocupamos vários espaços nas mídias, né? Porque havia um espaço, um vácuo para ocupar no debate político internacional na televisão através do voto nulo. Hoje, defender o voto nulo sem ocupar esses espaços é maior tolice, só o recrutamento. Há uma necessidade de uma unidade no voto antifascista. Isso qualquer esquerda tem que entender isso. Não tem como no momento, né? Então, a gente precisa entender uma coisa. Não existe o avanço que o companheiro falou no começo. Né? Nós necessitamos de um partido revolucionário. Todo mundo compreende isso, eu acho, na esquerda. O PT necessita que surja isso, inclusive. Tá? Mas não existe um partido revolucionário sem uma economia revolucionária dos trabalhadores. É essa que está faltando a tese dos marxistas. Os marxistas não estão estudando o que levou as forças políticas para as revoluções que levaram a primeira Internacional Comunista até a segunda Internacional Comunista. A segunda Internacional Comunista ela não nasce sem a primeira Internacional Comunista. A primeira Internacional Comunista ela foi base de uma economia classista, de empresa de trabalhadores pelos trabalhadores, que organizava e financiava as greves. Nós não temos financiadores para o movimento. Aí nós vamos fazer organizações e um monte vão cair nas entrelinhas de um sistema que não interessa cair. Né? Porque né, não preciso nem falar muito com os companheiros isso. Assim, nós ainda vai ser peões do Estado burguês, né? Vamos refletir sobre ele, mas vamos continuar a ser peões do Estado burguês. E tem uma turma aqui que é uma burguesia esclarecida de esquerda, que quer ser a burguesia de esquerda agora. Não quer ser mais os peões de esquerda, quer ser a burguesia de esquerda. Nós estamos acompanhando esse surgimento meio maluco que está por aqui, né? O avanço do fascismo ele tem raízes muito mais antigas. Ele é um próprio processo, que o companheiro falou do bonapartismo, de militarização. Esse processo gerou o nascimento da esquerda e da direita na Rússia. A esquerda e a direita na Rússia, quando o Vladimir Putin vai falar sobre isso, ninguém conhece que lá não é o referencial da Comuna de Paris na Rússia. A Rússia compreende dois momentos. O momento que uma turma vai, desvincula de um centro político, vai organizar a esquerda, e uma turma que vai tender à militarização. Eles vão ter essa resposta há muito tempo. A esquerda vai vir nessa turma que vai ser contra a militarização. Essa é a base, é a mesma política. Desde os primórdios acontecendo isso, né? E a gente, para romper isso, a gente tem que fazer uma política triadista, onde os companheiros sejam obrigados em todos os setores, todas as atividades, todas as frentes, né? E todos os níveis da sociedade que a gente tem, todo mundo tem que estudar nos lugares, todo mundo tem que trabalhar nos lugares e todo mundo tem que se defender nos lugares. Quem tem que ter academia para todo mundo treinar até dentro das escolas, dos setores públicos. O soldado do quartel tem que trabalhar no quartel, tem que gerar uma economia no quartel, tem que romper essa divisão social do trabalho, tem que gerar uma célula triadista. Né? Sem uma conduta nova, sem uma perspectiva de uma economia nova, não existe. Se a gente fazer com todo ser humano, o soldado não pode só obedecer, ele também tem que se tornar um intelectual, ele também tem que se tornar um trabalhador no quartel, né? Porque senão a gente vai tender à militarização. Romper com o fascismo é isso, tá? É romper com uma conduta do militarismo. Nós temos que nos preparar. O fascismo a gente já denuncia faz muito tempo que o fascismo avança. Né? Hoje a gente convocamos todo mundo para somar com o Partido Antifascista Internacional. Tem várias pessoas debatendo isso no mundo inteirinho, a formação do Partido Antifascista Internacional, que forma várias tendências que compreenderam que o fascismo é a nossa grande oposição. Né? O fascismo hoje está declaradamente, o Brasil já sabe a consciência da formação de que nós temos um partido nazista no Brasil clandestino. Que Bolsonaro é membro desse partido nazista clandestino no Brasil, não é nem fascismo. Existem nazistas no Brasil organizados que financiaram a candidatura do Bolsonaro.
Bolsonaro é um dos intelectuais desse partido. Ele escreve para esses partidos nazistas. Ok? E eles já se compreenderam na atualidade a uma internacional nazista, que eles não compreendiam no seu próprio tempo. Os nazistas também avançaram intelectualmente. Nós precisamos entender que combater o fascismo é coisa muito séria, né? E nós temos que ter uma conduta para isso. Já terminou a fala, Eduardo? Ainda tem uns minutinhos aqui, mas posso passar para a Tem Rose? 5 minutos ainda? Não, Pode tem deixar para a 3. companheira tem falado alguma coisa bem interessante, fazendo análise. Pode pôr lá a bola para frente. Beleza. Então, Rose, pode começar a sua fala. Obrigada, companheira, pela gentileza. Bom, primeira coisa a dizer é que Lula e Alckmin é a mesma coisa. A gente não pode ter nenhuma ilusão de que será diferente disso. O PT não iria cometer o mesmo erro que cometeu com Michel Temer. Seria uma loucura. A nomeação do Mercadante agora no BNDES, por exemplo, é isso. O PT fez as tripas corações para colocar um homem do PT nesse organismo, que é um dos principais organismos, é a menina dos olhos do PT, para garantir juros a baixo preço e tudo mais. Então, Lula e Alckmin é a mesma coisa. É a mesma coisa. Quando Lula sai candidato, logo em seguida já se avilta a possibilidade de participação do Alckmin, logo se confirma a participação do Alckmin, enfim, não vejo diferença. Acho uma ingenuidade achar que vai ter Lula no governo federal e meio que o Alckmin, como se o Alckmin fosse ficar aqui em São Paulo, no governo do estado. Não, aqui a gente tem Tarcísio no governo do estado. Então, é a mesma coisa. E aí, dialogando com a gentileza do companheiro aí, é isso, caminhamos a uma refundação da Quarta Internacional interrompida, né? Como propõem alguns grupos, né? Talvez seja esse o grande desafio da esquerda de fundo, né? Refundar a Quarta Internacional para ver o que é possível fazer na esquerda latino-americana, porque o Brasil, a nível internacional, ele está estranho, né? A gente tem processos acontecendo em torno do mundo bastante interessantes, inclusive aqui na América Latina, uns mais à direita, como é o caso do Peru, né? Nós qualificamos como um golpe, apesar das escolhas direitistas que teve Castilho, tem um processo interessante lá também de amadurecimento da classe trabalhadora, de amadurecimento dos organismos de esquerda lá no Peru. A gente tem guerras acontecendo, como é o caso da Ucrânia, a gente tem o Irã, que passa um grande sinal do que é resistência, né? Do que é lutar em condições adversas, porque lutar contra um governo teocrático já é muito difícil, agora um governo teocrático xiita é mais difícil ainda, porque é o setor mais reacionário de todas essas organizações islâmicas teocráticas. O mundo está passando sinais interessantes e talvez no próximo período aqui no Brasil chegue alguma coisa também nesse sentido. Eu batendo Cláudio, desculpa, Cláudio, é porque, enfim, nós temos mais relações, enfim, do ponto de vista, inclusive, do trotskismo, né? Porque é verdade que tem um surgimento do neofascismo, mas na nossa avaliação tem o surgimento de um neo-stalinismo também. E essa eleição do Lula vai fortalecer esses setores. Esses setores estão fortalecidos, estão moralizados atualmente. Os setores stalinistas são um problema, porque são oportunistas, são aparelhistas. O próprio Cláudio colocou aqui o exemplo do que foi na Alemanha, né? Então, a gente tem esses desafios, né, de se entender entre nós, vanguarda lutadora, da sua maior parte trotskista, e esses setores governistas, esses setores oportunistas, como foi colocado aqui, esses são os grandes desafios. Da nossa parte, Socialismo ou Barbárie, nós construímos o Polo Socialista. Não sei se os companheiros conhecem, o Polo Socialista é um grupo de militantes que, ao romper com o PSOL,
se aglutinou, tem muitas dificuldades, muitas inércias ainda para serem rompidas, mas é muito importante o fortalecimento desse setor por outros companheiros lutadores independentes ou até mesmo de outras organizações também, porque os desafios serão duros no próximo período e não podemos mentir para a nossa classe. Eu acho que muitas declarações estão sendo ditas agora, elas meio que ficam como uma citação para a gente pensar o próximo ano. A minha caracterização, inclusive, em relação ao governo, em relação à conjuntura, ela é uma caracterização artificial, porque a gente não tem ainda um governo empossado, né? Então, a gente tem que esperar esse momento. Ainda estou sendo ainda bastante cautelosa em relação a algumas questões em relação ao governo Lula, justamente por isso, porque a situação é tênue, não está fácil, e é importante que eu acho que a fala do Valério ela é complicada, né? Garantir a governabilidade do governo, mas eu a compreenderia como garantir a posse do governo. Acho que isso é muito importante, porque foi um governo eleito legitimamente, né? E precisa tomar posse. Agora, concordo bastante com o que disse o Juarez também, ou seja, no próximo período, vindo ataques, só 2 setores podem ir para cima do governo do PT. Ou os setores de direita, ou a própria esquerda. E aí, na onde estará a resistência? Na onde estará o Valério? Né? Aí é um desafio, é muita coisa para pensar. Então, eu penso assim, eu acho que é fundamental a gente continuar esses debates, continuar essas conversas, não podemos cair no sectarismo, como foi dito pelo companheiro aqui, principalmente no sectarismo em relação a nós, porque não considero os companheiros da resistência traidores, não considero nenhum companheiro que foi à Frente Ampla traidor, muito pelo contrário, são companheiros que fizeram experiência, na minha opinião, uma experiência errada, que vai se demonstrar a cada dia mais problemática, mas que estão no campo até o próprio PT também, né, em relação ao fascismo bolsonarista. É muito importante a gente estar dialogando com esses companheiros. Mas não podemos repetir, né, no próximo ano, as experiências que essas organizações fizeram, que foi apostar totalmente na institucionalidade, apostar totalmente no parlamento. E esse é o meu medo. E essa é a minha preocupação. Porque o parlamento é isso que nós estamos vendo aí, trabalhando até sexta-feira à tarde, quando é para defender meus interesses, entende? Então, cada vez mais precisamos, no próximo período, ir para a rua, fazer mobilização, fazer intervenção, discutir com a nossa classe, discutir com o movimento de mulheres que não está sendo representado, né? O caso da moça lá como que ela chama? Lá do Ceará, que é ser indicada ao Ministério da Educação, é um grande tapa na cara das mulheres brasileiras, porque o ativo do governo Lula foi um ativo de mulheres, né, que garantiu a reeleição desse governo e acabou sendo agora um passivo, porque não está sendo representado, não na representação artificial, mas no sentido de políticas, no sentido, principalmente porque ela era um quadro técnico, enfim, fiquei muito triste com essa puxada de tapete. Enfim, eu acho que acho que a gente precisa continuar discutindo, esperar janeiro, esperar a posse desse governo e ver os próximos desafios, que não serão poucos, não serão realmente poucos. E é importante aí apostar na unidade da esquerda, nas frentes de luta, na rua, com faixas únicas, com faixas com diferenciação, no movimento de mulheres antigovernista, no movimento negro antigovernista. É muito importante no próximo período a gente fazer uma oposição independente do governo, não sectária, não golpista. Porque o que o Cláudio falou é importante, mas a esquerda no último período, né, Cláudio, não se ligou ao bolsonarismo. A esquerda no último período passou muito pano para o PT, ajudou muito o PT no final das contas. Então, não me parece que esse será um erro que a esquerda vai cair no próximo período, muito pelo contrário. Era isso, companheiros. Muito obrigada pelo debate aqui riquíssimo. Perfeito, então, pessoal, nós estamos aqui encerrando
na última live do ciclo do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer ao Eduardo, ao Cláudio, ao Juarez, à Rose, né, pela, pela participação. Estou bastante feliz, contente aí com as colocações, né? Lembrando sempre, né, também de não se inscrever, lembrar de se inscrever no canal Mesa de Debates, de tudo um pouco. Curta, compartilhe e comente esta live, outras lives também. Além disso, curta a nossa página do Facebook Mesa de Debates e, né, curta a nossa página no Instagram, né, Mesa de Debates também. Então, forte abraço aí a todo mundo. Willis, se você quiser, pode fazer aí suas considerações finais. Beleza, valeu, Gui. Obrigado a todo mundo aí que participou na live, os entrevistados e também quem acompanhou, né, a live ao vivo, quem vai acompanhar. Espero que a gente tenha conseguido aí, com as entrevistas dessa semana, ajudar a melhorar o debate público, né, evitar problemas que foram ditos na live sobre sectarismo, né, nas esquerdas. Eu acho que o tamanho das construções que a gente tem que fazer pela frente é bem grande. A gente precisa realmente estar disposto a um debate crítico, né, que tem tudo a ver, acho que, com a tradição marxista e também de outros anticapitalistas, né, dos anarquistas, ou seja lá como a gente vier a chamar. Acho que para quem quer superar o capitalismo é fundamental. Espero aí que tenha colaborado para quem é independente, quem está procurando onde se organizar. E é isso. Obrigado aí. Então, um forte abraço a todo mundo e